Christum qui sapiente est, in amore omnium communicatio intercedar. Toda sabedoria está em Cristo, que comunica conosco através do amor. Panta ois doxandel poiete. Toda glória seja dada a Deus. Bom, boa noite a todos, agora oficialmente. Sejam todos bem-vindos, é um prazer muito grande tê-los aqui mais uma noite, mais um domingo. E hoje, para uma aula que é, sobremodo, uma das mais aguardadas aqui no AI, que é a aula do Sheffield. Sempre que o Sheffield se dispõe a dar uma aula aqui, é sempre uma das mais aguardadas e não à toa, e não sem razão de ser. Né? Sem dúvida, o Sheffield é uma das principais autoridades que a gente tem aqui no servidor, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista teórico. A gente sabe disso que basicamente é um dos motorzinhos que a gente tem aqui no AI. Sempre está envolvido em algum projeto, sempre está envolvido em alguma coisa, sempre está dirigindo alguma coisa. Então, todos aqui sabem da capacidade do Sheffield, todos aqui já escutaram, já ouviram o Sheffield falando a respeito de alguma coisa. Portanto, seria chovendo molhado eu ficar enumerando quais são as inúmeras qualidades e os inúmeros dotes intelectuais que o Sheffield tem para nos apresentar aqui. Portanto, eu peço que vocês se atentem à aula de hoje. Certamente serão recompensados pela atenção e aproveitem. Anotem, façam anotações, façam perguntas, aproveitem esse tempo aqui, porque sem dúvida nenhuma, o domingo às 22 horas, essa aula que a gente tem aqui no AI, é sempre o clímax, né, o ápice de toda a nossa experiência aqui no servidor. Por isso, aproveitem da melhor maneira possível. Então é isso, gente. Fiquem com o Sheffield aí. Então tá, boa noite a todos, pessoal. Google, muito obrigado pela introdução. É sempre muito bom te ouvir. Tu é bastante especial aqui pro servidor também. Então, muito obrigado pela introdução. Pessoal, eu tenho primeiro, antes de tudo, 5 anotações aqui que são meio que avisos de como é que vai funcionar as aulas e tal, porque vai ser um pouquinho diferente, assim, do normal. Então, eu só vou logo falar essas 5 anotações que eu tenho aqui e vou ir marcando aqui depois que eu tiver avisado. Tá, eu espero que vocês estejam me escutando bem. Voltou o chiado, alguma coisa desse tipo? Por enquanto tá tranquilo, chefe. Tá, beleza. Qualquer coisa me avisem, tá? Não tem problema se precisar me cortar. Primeira coisa é tudo que eu vier a falar aqui pra vocês sobre Platão, né, e sobre a teoria platônica e tudo mais, é fruto de um estudo pessoal meu, né? Estudo pessoal meu e das pessoas que estão interagindo aqui no servidor, no projeto Platão desse ano, né? Que a gente tá desde o início do ano, pra quem não sabe, lendo a obra do Platão inteira, do início ao fim, e a gente tá se aproximando do fim já. O plano é que no próximo mês a gente termine todos os diálogos que são menores e no final do ano, nos últimos 3 meses do ano, a gente acabe o A República e o As Leis, né? Que vai faltar só esses 2. Então a gente tá indo muito bem e eu penso que vai ser produtivo essas aulas aqui porque as pessoas que não puderam participar do projeto Platão, que começou lá em janeiro, vão também de alguma forma ficarem sabendo daquilo que a gente aprendeu da leitura das obras dele, né? Então, mas como eu estava dizendo, o primeiro aviso é tudo que eu tô falando aqui é fruto disso, e como é um estudo pessoal, tá sujeito a erros, tá? Não levem como indubitável as coisas que eu vier a falar aqui, tá? Então questionem se vocês notarem alguma coisa de errado, por favor. Até porque Platão é um autor que a gente vai ler ao longo da vida aí, por bastante tempo, e pode descobrir coisas novas, né, ao longo da vida. Isso aconteceu com vários pesquisadores de Platão. Uma outra coisa, esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é interajam comigo. Então, se vocês tiverem dúvida no final de alguma coisa que eu falar, tipo, no final de um tópico, podem me perguntar durante a aula. Eu acho que como o assunto tem bastante informação e é complexo, é interessante que a gente tente manter a atenção ao longo de toda a aula, e geralmente quando muda a voz, né, alguém pergunta alguma coisa ou faz um comentário, muda a pessoa que está falando, talvez resgate a atenção de alguma das pessoas que não estava ouvindo ou desviou a sua atenção, né? Resgata essa pessoa para sua atenção. Então eu não me importo de interagirem comigo no voz aqui, né? Me marcar não vai adiantar porque eu não vou tá prestando atenção no chat do privado ali do Discord e tudo mais, tá? Então esse é o segundo aviso. O terceiro é que
as aulas, elas vão ter todas no máximo 45 minutos, tá? Então eu vou nesse momento aqui iniciar o cronômetrozinho aqui. E todas as aulas vão ter no máximo 45 minutos, porque não vai adiantar nada vocês... eu estar falando aqui sobre essas teorias do Platão e tal, e vocês não estarem prestando atenção. Não vão absorver daí. Porque é complexo, tem que estar ligado. Então as aulas não vão ser rápidas, entendeu? Não vão durar muito, no máximo 45 minutos. É o que eu me comprometo a fazer. Se eu me passar alguns minutos, vocês me cobrem que eu termino, tá? Porque vai ter sido um esquecimento mesmo. O plano é que dure em 45 minutos. Sempre. Sobre o assunto das aulas, né? A ideia inicial era falar sobre a teoria platônica, um fundamento da teoria platônica das ideias, tá? Mas eu parei pra pensar e ao longo do ano a gente leu diversos diálogos do Platão, né? E Platão tem muito mais do que só a teoria das ideias. Então eu acho que vai ser mais proveitoso, por mais que demande mais aulas, mais domingos. Eu não sei quantas aulas vão ser, se vão ser 2, se vão ser 5, se vão ser 15. Mas isso não é um problema. Ao longo do tempo a gente vai tendo as aulas, e a ideia é que a gente fale sobre tudo que a gente puder falar da teoria dele. De um diálogo ao último. Então o que a gente conseguir, o que eu conseguir me lembrar e programar para falar aqui, e que eu julgar importante, vai ser falado. Então não vai ser só sobre a teoria das ideias, tá? Essa é a primeira coisa. É claro que a teoria das ideias é bastante importante, é um dos pilares da teoria platônica, tá? E vai ser falado sobre isso. E também a quantidade das aulas. Como eu falei, eu não sei quantas vão ser, tá? E não necessariamente vai ser todo domingo, tá? Então eu não tenho o menor problema de intercalar com outras pessoas que queiram apresentar algum tópico aqui, até porque eu não vou toda semana conseguir me preparar para dar uma aula, tá? Então eu já logo tô dizendo que nem sempre vai ser todo domingo, tá? Então vai ter semanas que não vai ter a aula sobre o Platão. Então esse é o terceiro aviso e o quarto, tá? E o último aviso é o seguinte: eu espero que todos vocês consigam ver uma salinha chamada Platão, Aulas Platão, embaixo da ala de biblioteca, aqui no servidor do AI. Uma sala de texto chamada Platão, tá? Eu consigo ver. Tu consegue ver? Perfeito. Eu espero que todo mundo consiga ver. Caso alguém não consiga ver, me avisa. Essa salinha ali vai ser uma sala para que a gente... Para que caso eu seja um pouco confuso durante a aula, vocês tenham ali uma orientação de mais ou menos dos assuntos, da ordem dos assuntos, ó. Eu vou ter um roteirinho ali da aula de hoje, né, os assuntos que vão ser tratados. Caso a gente não consiga falar tudo, por exemplo, a gente fala só da vida e da obra, e acabou o tempo. Beleza, a próxima aula vai partir do ponto 3 ali. Tá? Espero que todos estejam conseguindo ver. Caso alguém não consiga ver, me fala. E essa salinha também vai servir para caso alguém tenha uma dúvida durante a semana sobre a aula, pode perguntar ali, nessa salinha, né? E também, algumas vezes, para algumas aulas, para algumas partes da teoria do Platão, eu tenho alguns esquemas, alguns desenhos, que me ajudam bastante a entender a teoria dele. Esses esquemas e desenhos eu vou mandar ali também. Por exemplo, eu acho que na aula de hoje tem uma foto que eu vou mandar ali. Uma imagem que a gente vai dar uma olhadinha. Mais a título de curiosidade mesmo. Mas aquela salinha ali vai servir para isso então. E esse era o último aviso. Então, perfeito. Então agora a gente pode botar a mão na massa mesmo. Como vocês podem ver ali na salinha, a gente vai falar hoje sobre, se der tempo, né, 3 tópicos. O nome é da vida, do primeiro tópico é da vida, o nome do segundo tópico é da obra e o terceiro é da doutrina não escrita. Eu julguei importante que o assunto comece com algo mais simples e mais genérico, assim, não algo específico da teoria dele, sobre falar um pouco da vida e da obra dele em termos gerais, porque eu não sei, das pessoas que estão aqui na Cal, quantas já estão acostumadas com Platão, né? Pode ser que tenha pessoas aqui que nunca viram um diálogo do Platão. Então eu acho que vai ser importante eu fazer essa recapitulação aí, mais desde das coisas simples, e ao longo das aulas a gente vai atingindo as coisas mais complexas da teoria dele. Então o primeiro assunto é acerca da vida dele, né? O da vida. Bom, a primeira coisa desse assunto, da vida do Platão, é que a gente não tem acesso aos fatos pessoais da vida dele através dos diálogos do Platão. Porque o aspecto dialogal da escrita do Platão meio que esconde o aspecto pessoal dele. Porque a gente vai ver que o Platão ele escreve em forma de diálogos com personagens. Então, por exemplo,
Pode ser personagem tanto que existiu de fato, como por exemplo Sócrates, quanto um personagem fictício, que a gente não sabe se existiu ou não. Por exemplo, se aquele personagem teve uma existência real, pode ser duvidoso, entendeu? Pode não ter existido, de fato. E ser só um personagem que o Platão usou no diálogo dele. Então, pelos escritos do Platão, pela obra dele ser escrita nesse formato, ele meio que esconde fatos pessoais dele. É difícil entender da vida dele enquanto pessoa a partir dos diálogos dele, tá? Então, as informações que a gente pode ter da vida dele são basicamente oriundas de um parágrafo autobiográfico que ele escreveu numa carta, tá? Ele escreveu um parágrafo autobiográfico numa carta, e também de um cara chamado Diógenes Laércio, que viveu no século III depois de Cristo, e escreveu um livro sobre a vida do Platão, tá? Então, é basicamente disso aí, também um pouco de Aristóteles, que a gente entende um pouco da vida dele. Bom, a primeira coisa é o nascimento e a infância dele, né? Então ele nasceu em Atenas, né? E uma das principais cidades gregas, né? Berço das mais variadas teorias filosóficas e também sofistas, né? Como a gente ainda vai ver. E o ano que ele nasceu foi 428 a.C. Então vocês não podem reclamar caso Platão cometa algum deslize ali que contradiga algo revelado por Cristo, né? 4 anos depois. Ele viveu 4 séculos antes disso. A família dele era da aristocracia econômica, política e intelectual de Atenas. Então ele recebeu uma educação que fazia jus à posição da família dele. E se acredita que ele tenha estudado na infância bastante sobre música e ginástica. Então essas duas áreas na infância. Um próximo ponto é as influências na vida do Platão. Provavelmente a pessoa mais influente na vida dele tenha sido Sócrates, tá? Depois que o Platão conheceu Sócrates, mais ou menos quando ele tinha 20 anos, o que se acredita, né? Eles mantiveram uma relação próxima até a condenação e morte de Sócrates. Para quem não sabe, Sócrates foi condenado, né? E condenado à morte. Então ele teve que tomar um veneno lá pra morrer, no caso. Inclusive, a condenação do Sócrates foi algo bastante marcante para a vida do Platão como filósofo. E existe um escrito do Platão chamado Apologia de Sócrates, que narra justamente o julgamento de Sócrates, né? Dessa relação entre Platão e Sócrates, a gente já pode esperar na obra do Platão uma grande influência, né? Uma grande influência socrática na obra do Platão. Então, os diálogos, que são representações do método de indagação e respostas praticados pelo Sócrates em vida. Então essa é uma influência evidente na obra do Platão, né? Tu vê ali no diálogo, no que Platão escreveu, o próprio método que o Sócrates executava em vida, né? Sem escrever, ele indagava pessoas, e isso a gente percebe nos diálogos do Platão. Então é uma grande influência que ele recebeu do Sócrates. A gente também tem ideia que o Platão tenha frequentado comunidades pitagóricas, provavelmente no sul da Itália. Então é muito provável que a gente encontre algumas referências pitagóricas na obra dele, ou referências talvez indiretas, né? Que a gente vai ver depois que existe uma parte da teoria platônica, ou de uma tradição de ideias de Platão que vem não pelo escrito dele, mas por uma tradição oral, que a gente vai falar depois. Finalmente, a fase adulta e morte dele, né? O Platão, na fase adulta, fundou o que a gente chama de academia, que é um lugar onde se pesquisava, ensinava e aprendia sobre assuntos superiores, digamos assim. E o principal objetivo da academia era que Platão fundou, era que ela fosse um lugar onde boas sementes do saber fossem plantadas na alma das pessoas que frequentavam a academia. Isso é uma influência muito grande de Sócrates, porque a vida de Sócrates era basicamente com esse intuito de purificar a alma com quem ele dialogava e dele mesmo, né? Uma consequência também é que a formação acontecia lá na academia, por consequência, não como objetivo principal, a formação de alguns políticos e legisladores, né, de Atenas. Então, algo que Platão almejava bastante na vida dele era conseguir implantar a teoria política dele em algum lugar, né? Então a gente tem ideia hoje disso. E ele procurava alguma cidade que ele pudesse aplicar a teoria dele, a teoria política dele,
encontrando algum rei, né, dessas cidades que fosse apto a receber a teoria filosófica dele, né? Para quem não sabe, o Platão ele defendia a teoria do rei filósofo, que é algo que eu posso explicar um pouco melhor futuramente, né, a teoria do rei filósofo. Mas ele procurava basicamente um rei que fosse apto, tendesse a uma boa natureza para que pudesse aprender filosofia e se transformasse num rei filósofo. Essa era a ideia principal que o Platão queria implantar na prática, né? Basicamente, o Platão ele entrevistava o rei, aplicava uma prova ao rei, à pessoa, e se ela passasse na prova, ele teria ideia de que ela tem inclinação à filosofia. E caso ela reprovasse, não, ele não iria dar prosseguimento. Platão tinha essa ideia da pessoa ter uma natureza boa em si, uma inclinação para a filosofia em si, dentro da pessoa, e a única maneira dela realmente praticar a verdadeira filosofia, que se relaciona com a boa natureza das coisas, fosse que a própria natureza da pessoa fosse boa. Para que ela atingisse a boa natureza das coisas, a natureza da pessoa tinha que ser boa. Né? Então, por isso que ele entrevistava ou aplicava essa prova em algumas pessoas. E, infelizmente, o Platão, feliz ou infelizmente, ele falhou nas tentativas de encontrar a pessoa ideal para isso. Né? Basicamente, as pessoas iam muito mal na prova. Iam péssimo na prova. Por exemplo, a pessoa se revelava um tirano quando fazia a prova. Sabe? E aí Platão ele não levava a cabo e não passava nada de filosofia para essa pessoa. Ou praticamente nada. Depois que o Platão fez essas tentativas, ele meio que desistiu, porque não deu certo nas tentativas que ele fez. Ele desistiu, voltou para Atenas e ficou até o fim da vida dele escrevendo a obra dele. E aparentemente ele morreu com 80 anos. Tá? Então essa é a fase adulta dele e a morte. Então esse basicamente é um resumo da vida dele, é um resumo bem a grosso modo, né? Mas acho que já é suficiente para vocês terem um pouco de ideia sobre quem é o Platão, como é que foi a vida dele. E agora eu pergunto para vocês se tem alguma pergunta. Pode ser qualquer pergunta, curiosidade, tanto faz. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora, senão a gente vai pro próximo tópico, que é o da obra dele. Você sabe dizer da onde vêm as influências do estudo de música dele? De onde vem a influência do estudo de música dele, eu não sei te Sim, dizer. você disse que no começo ele estudou ginástica e música, né? Você Na infância. Isso na infância. Uhum. Eu não sei quem sabe deu. o que ele leu? Foi Não, passado pra ele? não sei te dizer exatamente o que ele leu de música e o que ele aprendeu de ginástica. Eu sei só que ele teve ensino acerca desses temas na infância. Basicamente, alguns livros que eu li sobre a vida dele, por exemplo, o do Reale ou do Franco Trabatoni, não menciona o que exatamente de música ele aprendeu. Mas imagino que é algo mais genérico, né? Porque isso faz referência ao que ele aprendeu na infância. Então, não espero que fosse algo muito, Sim, eu tava muito mais complexo. pensando na relação disso com Pitágoras. Mas eu acho que a influência pitagórica dele vem não na infância, mas depois, né? Quando ele frequenta as comunidades pitagóricas na Itália. Entendi. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? É incrível como minha voz vai rápido, cara. Eu tenho muito pouca voz. Bom, vamos pro próximo tema, então. Ô, Chifa, Oi. ele entrevistava reis pra ver se eles tinham inclinação em filosofia depois da aula pra eles. A ideia era a seguinte, ó, Fernando. Se ele encontrasse um rei, ou seja, um líder de uma cidade, de um local, e esse rei tivesse uma inclinação filosófica, ele ia iniciar um processo de ensino para esse cara. Porque a filosofia é complicado. Depende de uma boa relação entre o aluno e o professor, né? Isso dentro de Platão, tá? O que ele pensava. Dependia dessa boa comunicação, desse bom vínculo entre aluno e professor. Não é em vão que Platão foi muito vinculado a Sócrates, né? Até que Sócrates morreu. Foi muito próximo de Sócrates. Ele queria encontrar alguém que pudesse forjar com ele esse verdadeiro vínculo de aluno-professor para que ele
passasse para a alma desse aluno dele a teoria política dele, de como deveria ser a polis, né? Que depois a gente vai ver que é uma teoria que se baseia na ordem do universo. Basicamente, Platão queria encontrar uma ordem no universo, uma ordem natural no universo, e queria replicar no universo ordenado, tá? No cosmos, que se chama cosmos, é uma natureza ordenada já. Ele queria replicar essa ordem, essa lei do cosmos na polis, em miniatura, né? No caso, tem uma ordem máxima do cosmos, ele queria replicar essa ordem na polis. E para que ele conseguisse levar isso a cabo, ele teria que encontrar alguém capaz de entender a teoria. Então ele ia transferir para essa pessoa esses ensinamentos, e a pessoa, sendo um rei e sendo filósofa, entendendo a suposta verdadeira teoria política de Platão, iria aplicar esses princípios na polis, se transformando num rei filósofo. Tá? Essa era a ideia dele. O problema é que Platão julgava que esses princípios, essa teoria filosófica, ela demanda para que a pessoa realmente aprenda e para que a pessoa realmente aplique ela de maneira justa e verdadeira, que a pessoa tenha já em si uma inclinação para isso, uma inclinação para a filosofia, uma boa natureza já em si, né? E isso ele não conseguiu encontrar em nenhum rei dos quais ele procurou. Deu para entender? Valeu. Uhum. Beleza, não tem mais nenhuma pergunta? Eu tenho mais uma. Isso que você falou sobre a lei do cosmos, que pudesse se aplicar, seria mais ou menos o que o Aristóteles fez com o ethos. Acho que eu não sei se eu vou Tem algum pronunciar registro certo. de como que ele aplicava o Ethos. teste? Quais eram as perguntas? Ou como descobrir se a pessoa tem uma tendência filosófica? Imagino que seja uma coisa bem complexa, né? Tu perguntou do método que ele usava para entrevistar a pessoa? Isso. Assim, ó, eu não sei te dizer exatamente como ele fazia isso, tá? O que eu sei por cima é que era uma prova, indagações, para descobrir as inclinações naturais da pessoa, tá? Eu não sei exatamente, eu não sei te dizer exatamente como ele, quais perguntas ou que tipo de conversa ele tinha com a pessoa. O que eu sei é que ele fazia isso ao vivo, ele ficava frente a frente a pessoa e de alguma maneira descobria a inclinação natural dela. De repente, dava uma outra aula para a pessoa, um ou outro ensinamento, e via quais eram os frutos que aquela pessoa gerava. Se tinha boas intenções a partir daquele ensinamento ou más intenções, mais ou menos assim. Mas exatamente o que ele aplicava eu não sei te dizer. Mas você sabe se existe algum registro disso? Ele escreveu isso na autobiografia dele numa das cartas, tá? Talvez... Os métodos que ele aplicava. Oi? Os métodos que ele aplicava. As perguntas, negações. Exatamente quais perguntas eu não lembro se ele escreveu. Eu não li todas as cartas dele ainda, tá? Ele tem algumas cartas que ele escreveu, que são autobiográficas, algumas partes. E aí ele menciona que ele aplicou essa prova, né? Tentando descobrir a natureza da pessoa, se era boa ou ruim. Mas eu não sei te dizer exatamente quais perguntas, quais indagações ele fazia. Talvez não se saiba isso, tá? Tem coisas que simplesmente não se registraram, e se não foram registradas se perderam. E nunca mais vai dar pra saber. Eu tive a impressão que vocês não ouviram o Luan, mas pode ser que eu tava distraído só. Não, eu ouvi, mas eu acho que a Kati meio que perguntou em cima. Luan, tu perguntou da relação entre ele e Aristóteles, né? Não exatamente. Eu perguntei sobre a lei que você descreveu, que ele tentava replicar, mais ou menos segue a ideia, né, principal, não a mesma coisa, né, que Aristóteles fez com o ethos, e eu não lembro a pronúncia correta, mas não lembro se era re-ethos, que seria aquilo que se aplica só ao ser humano, que aí originou a ideia de ética. Era mais ou menos isso que ele buscava como centro da política dele, né? Pegar uma justiça universal, fazer uma justiça para os homens, cuja uma reflete a outra. Os dois se entram em perfeita harmonia. Sim. Eu acho que a relação não é bem perfeita, mas é claro que existem relações, tá, Luan? Até porque o Platão ele influencia muito Aristóteles. Estruturalmente, eu diria. Mas, por exemplo, o Platão, ele acreditava que o cosmos teria uma alma viva. Para Platão, o cosmos era um ser vivo, tá? Dotado de uma alma.
E ele queria meio que replicar esse padrão da alma do universo, esse padrão ordenado, nas almas dos indivíduos da cidade. E por replicar esse padrão, essa ordem na alma dos indivíduos da cidade, a cidade teria em si uma... Como se tu expandisse a alma dos pequenos cidadãos e tu tivesse uma alma comum na cidade. Uma alma ordenada na cidade, porque a alma dos cidadãos da cidade também está ordenada, entendeu? Aí tu teria uma réplica da ordem que existe naturalmente no universo, no cosmos. E isso a gente vai ver melhor depois, tá? Aqui é mais uma introdução, a gente vai ver melhor como é que funciona isso, de onde é que vem essa ordem, quem fez, tá? Muito disso se fala no Timeu, que é um diálogo mais do fim da vida do Platão, mais avançado já. Mas Aristóteles não acreditava nisso, né? Para Aristóteles não é assim que funciona. Não. Até onde eu sei, para Aristóteles o universo não é um ser vivo. O cosmos não é um ser vivo, como é para Platão. Mas existem relações na questão da naturalidade da lei ou da ordem. Ambos acreditam numa ordem natural, né? Respondi? Sim. É uma Beleza. ideia. Distingue um pouco, mas eu consigo entender o que ele queria fazer. Uhum. Perfeito. Eu não vou distinguir demais aqui pra ti, porque eu não quero palpitar sobre Aristóteles aqui numa aula de Platão, tá? Mas ano que vem, quando a gente falar sobre Aristóteles, a gente vai poder ter uma ideia melhor, de repente, das grandes diferenças. Beleza? Estou no aguardo, então. Show de bola. Então tá, pessoal, vamos pro próximo tópico, senão não vai dar tempo da gente fazer nem metade aqui da aula. Bom, então agora sobre a obra, né? Uma grande felicidade relativa ao Platão é que tudo que ele escreveu chegou pra nós. Tudo que Platão escreveu com o intuito de ser a obra dele, nós temos acesso. Isso é uma felicidade que, para poucos filósofos tão antigos como Platão, isso se deu, né? Muito de Aristóteles se perdeu, muito de outros filósofos se perdeu. Platão, não. Platão a gente tem acesso à obra inteira dele, tá? Essa, então, é uma felicidade, né? Para os filósofos. Basicamente, a obra do Platão ela foi ordenada por um gramático. O nome dele era... cara, eu não sei como pronunciar isso. Trásilo ou Trasilo. Não sei se alguém sabe a pronúncia. Mas era um gramático no início do século I depois de Cristo. Então, já bastante antigo essa ordem que esse cara fez dos diálogos do Platão. E ele ordenou a obra do Platão em 9 tetralogias. Então, ele criou 9 grupos. Cada grupo com um texto, ou 4 textos, ou 4 diálogos. Cada um dos grupos, totalizando 36 textos, né? Basicamente, desses 36 textos, 34 são de fato em formato de diálogo, então a grande maioria são diálogos, né? Um deles é um monólogo, não é um diálogo, que é o Apologia de Sócrates, é mais um monólogo do que um diálogo, e um dos textos é um conjunto de cartas que o Platão escreveu. Nessas cartas é onde a gente vai encontrar aquilo que a gente tem de autobiográfico do Platão, a única parte. O resto tudo não é autobiográfico de Platão. Só um alerta aqui para vocês saberem, nem todos esses 36 textos são considerados autênticos. Tá? Nem todo mundo considera nem todos os pesquisadores ou filósofos consideram que os 36 textos todos sejam autênticos de Platão. Então tem pessoas que têm certas desconfianças quanto a alguns diálogos, tá? Tem 23 pessoas na sala, caso chegue a 25 eu desligo a câmera aqui. Beleza. O que mais a gente pode falar sobre isso? A gente vai entender ao longo das aulas e a gente entende ao longo da leitura da obra do Platão que a grande causa final da teoria platônica, se eu puder dizer isso, a causa final, né, coincide com o último diálogo que ele escreveu. O último diálogo que ele escreveu foi o diálogo chamado As Leis. Basicamente, o que o Platão almejava com a obra dele, como um sucessor de Sócrates, alguém muito próximo a Sócrates, seria formular uma nova espécie de política. Tá? Ele queria formular uma nova teoria política, uma teoria política verdadeira. Para o Platão, a polis não deveria mais beneficiar a própria instituição,
as próprias instituições da polis. O foco deveria ser mudado. O foco para Platão deveria ser, como a gente já comentou agora há pouco, a alma dos cidadãos. A polis deveria cuidar, o dever da polis seria cuidar da alma de cada pessoa. Para que, através do cuidado com a alma das pessoas, pudesse existir, em um conjunto ordenado de pessoas, com boas almas, uma boa convivência na cidade. Então, isso é, digamos, um dos grandes focos da teoria do Platão, tá? Então, isso a gente já tem uma ideia agora mesmo, né? Já tô pincelando, assim, coisas para vocês irem formulando a opinião de vocês, o conhecimento de vocês sobre a teoria do Platão. Então, essa é uma das causas. Não é só isso, óbvio, mas isso é uma das grandes causas finais da teoria dele. Tá? Então, a gente disse que a obra dele é composta de diálogos, né? Basicamente, nos diálogos do Platão, o personagem principal não é ele mesmo, né? Não é Platão que está falando nos diálogos dele mesmo, mas sempre um personagem. E geralmente o personagem é o próprio Sócrates, né? Isso pode deixar algumas pessoas confusas sobre o que Platão está querendo realmente dizer enquanto a opinião dele, ou algo que não é a opinião dele, mas algo que um personagem simplesmente falou, né? O que realmente Platão acredita acerca da realidade, ou o que é simplesmente uma frase de um dos personagens dele, que não é exatamente a opinião dele. Então essa é uma questão que surge em Platão, né? Diferente de Aristóteles, por exemplo, onde o escrito de Aristóteles não é escrito em diálogos, mas de fato a teoria dele ali ipsis literis, né? Então é uma das preocupações que a gente tem que ter quando a gente lê Platão. Além disso, a gente vai ver depois que o Platão ele critica o texto escrito. Ele dá mais valor ao texto oral, ao discurso oral, desculpa, né? Ele dá mais valor ao discurso oral do que ao texto escrito. Porque ele meio que percebe que o texto escrito serve mais para que uma pessoa relembre do que já sabe do que realmente aprenda uma coisa nova, tá? Essa crítica a gente vai ver um pouco melhor daqui a pouco. Mas já saibam que o Platão ele criticava o texto escrito frente ao discurso oral, tá? O que mais a gente pode falar? Basicamente, o discurso oral que Platão exercia com alguns alunos dele e que Sócrates fazia com as pessoas que ele indagava, permitia com que a alma de uma pessoa tocasse, entrasse em contato com a alma da outra pessoa. O que por texto escrito não acontece, né? Mas o Platão ele tinha uma ideia um pouco diferente da de Sócrates. Porque Sócrates acreditava que sempre tinha que ser assim. Para todos os tipos de conteúdos, de conhecimento, tinha que ser pelo contato da alma com a alma. Platão tem uma ideia um pouco mais mediana. Não, inclusive, o Sócrates não escreveu nada, né, gente? Não tem nenhum livro, nenhuma obra escrita de Sócrates. Se vocês conhecerem alguém que falou que é bom em filosofia porque leu tudo que Sócrates escreveu, essa pessoa tá te enganando, né? Sócrates não escreveu nada. Então, o Platão, ele pensa um pouco diferente. Ele acreditou que pudesse existir como se fosse uma via média entre o discurso oral e a escrita, tá? E essa via média que o Platão acreditava que fosse possível para alguns assuntos seria justamente esse formato em diálogo que ele escreveu, tá? Então, aqui a gente começa a entender por que ele escolheu escrever dessa maneira, né? Aristóteles escolheu escrever de outra maneira. Platão pensou que esse fosse um formato ideal para expor a teoria dele, né? Então, uma conclusão que a gente pode tirar daqui é que a finalidade dos escritos platônicos é fornecer um meio que mantém vivo, mesmo que parcialmente, aquele espírito que ele herdou do Sócrates, né? Onde uma alma encosta na outra, ao vivo. Ele tenta manter isso ainda um pouco aceso, né? Mesmo que parcialmente. Então ele utiliza do formato de diálogos justamente para isso, para ser essa via média, né? Além disso, se a gente lê a obra inteira do Platão, lê grande parte da obra dele, a gente pode perceber que tem uma divisão bastante clara nos diálogos dele, uma divisão de alguns grupos. Uma síntese bem grosseira, tá? Que eu vou falar agora.
mais ou menos, um grupo dos diálogos tem uma função mais de exibir o método socrático, aquele de perguntas e respostas, para quem não conhece. Sócrates ia indagando a pessoa com perguntas até que ela chegasse ou numa contradição e não conseguisse mais continuar, ou que ela encontrasse uma verdade. Assim, Sócrates lidava com as pessoas ao vivo, né? Então, parte dos diálogos do Platão exibem muito esse método socrático, que geralmente são os diálogos mais do início da vida do Platão, e um outro grupo exibe mais a própria teoria do Platão mesmo, né? A teoria mais concreta dele, sem tanto envolvimento dialógico, digamos assim, né? De pergunta, resposta e refutação o tempo inteiro. Então existe essa separação desses grupos dentro daqueles 36 textos, daqueles 36 diálogos que Platão escreveu. Tá. Alguém tem uma pergunta quanto a esse tópico dos diálogos? Caso alguém não nunca tenha ouvido falar sobre diálogos do Platão e que era assim que ele escreveu e ficou meio perdido ou não entendeu alguma coisa, pode perguntar, não tem problema, pessoal. Isso aqui é pra gente fazer com que todo mundo entenda, até mesmo as pessoas que nunca tinham ouvido falar de Platão antes. Eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho uma contribuição, se pá. Por favor, pode contribuir. Essa dúvida presente nos diálogos aí de Platão sobre eles, né? Sobre eles serem irônicos ou não, né? E muito disso que Platão herdou do Sócrates, essa ironia, ela também está presente principalmente sobre As Leis, que é aquele tratado dele depois da República. Na República, o Platão ele vai elaborar, né, a teoria dele sobre governo, e complementando lá no Gorgias sobre do rei filósofo. E no As Leis, ele vai escrever alguns anos depois da República para corrigir alguns erros que ele acha que cometeu nas leis e para juntar, né, a teoria como um todo. Só que, por exemplo, o Olavo de Carvalho, ele tem uma interpretação desse As Leis, onde ele fala que a maior parte do que está ali é o Platão sendo irônico e pegando alguns pressupostos que ele usou na República para, na verdade, tacar nele mesmo e falar, olha só, não dá certo. Porque ele está frustrado de não ter conseguido achar o rei filósofo. Tem uma aula sobre isso de 3 horas. E depois eu posso mandar aqui no servidor se vocês quiserem ver. Eu acho que é uma interpretação bem interessante. Eu gosto dessa perspectiva. Show de bola, muito legal isso. Eu acho que não é só o Olavo, mas acho que o Antônio Donato tem algo parecido com isso. Ele cita numa das aulas dele sobre educação perene, né? Que Platão ele propôs uma visão, dá uma explicação bem enxuta, bem simples, muito menos do que o Chico vai passar aqui pra gente. Mas lá ele cita que o próprio Platão explica como que essa falha dessa sociedade que ele mesmo propõe aconteceria. E o Antônio Donato descreve isso de uma forma bem interessante também, nas aulinhas dele. Obrigado, Luan. Alguém tem mais alguma contribuição ou dúvida? Eu tenho um comentário sobre o modelo dialogal do Platão. É um modelo literário. Esse modelo dialogal é um modelo literário, né? Você criar personagens que dialogam entre si, apresentando objeções, apresentando propostas, né? É um modelo literário. E eu acho isso interessantíssimo, porque a literatura nada mais é do que esse esforço por tornar eterno aquilo que é temporal, por tornar conhecível aquilo que muitas vezes é ignorado, né? Então a literatura ela tem o papel de trazer em relevo noções, ideias, sentimentos, percepções e emoções humanas que muitas vezes passam desapercebidas na vida cotidiana, que muitas vezes passam desapercebidas no convívio direto, na experiência direta, e procura apresentar em relevo cada uma dessas coisas, e não só apresentar de maneira com que a pessoa já tenha, de fato, tido contato com aquilo, mas também de algo que a pessoa nunca teve contato. Então você trazer em relevo
experiências, emoções, ideias, particularidades do ser humano que não são desconhecidas essencialmente por ele, mas que são ignoradas. Então é como se uma personagem construída de um determinado modo, que quisesse representar algum sentimento humano, fosse colocada para que a pessoa que estivesse lendo falasse o seguinte: olha só, realmente é isso, né? Realmente é assim que acontece, realmente é esse tipo de coisa que acontece com, por exemplo, vou pegar um exemplo bem mais moderno, assim, né? Pega o Madame Bovary. Madame Bovary é a exata expressão da mulher do século XIX, do século XVIII, né? Sobre o Flaubert, ele estava ali construindo a mulher que era subjugada pelo homem, a mulher que era subjugada, mas que ela não era vítima por conta disso. Né? A gente sabe, a partir de uma percepção moderna a respeito da mulher daquela época, de uma percepção contemporânea, melhor dizendo, a respeito da mulher daquela época, que de fato a mulher ali, ela era... a gente sabe que a mulher era subjugada ali. No entanto, o Flaubert não coloca ela como uma vítima, mas coloca ela como alguém que realmente fez uma espécie de falcatrua com o Sr. Bovary. Né? Então, assim, a literatura ela tem esse papel de fazer esse movimento da alma, de elevar uma espécie de sentimento, de experiência, de ideia, que por muitas vezes ela é óbvia, só que ela é ocultada e trazer à tona. Então, o Platão, eu acho que muito inteligentemente procurou fazer exatamente isso. Ou seja, através de um diálogo, você cria personagens que se contrapõem, que dialogam, que apresentam, que validam o pensamento, que desvalidam o pensamento. O que é a ideia disso? A ideia é trazer, de fato, na comunicação, na percepção dessa comunicação, exatamente essa elevação de uma ideia, a elevação de uma experiência, que ela é óbvia na alma humana, ela é óbvia no espírito humano, mas ela é ignorada exatamente pelo descolamento que nós temos ao longo da vida com a nossa alma, com o nosso espírito, esse descolamento que procura focar exatamente nas coisas que são mais palpáveis, nas coisas que são mais terrenas e que nos desvencilham dessa necessidade intrínseca que nós temos de buscar o conhecimento. E o Platão, muito inteligentemente, faz exatamente um movimento para recuperar essa noção de necessidade, essa necessidade patente do ser humano. É exatamente isso, Google. Até para provar isso, né? Pro Platão, conhecer é lembrar, né? Ele tem uma palavra em grego para isso, que é aletheia. A é negação, né? E letheia ou theia, não lembro exatamente, significa esquecimento, né? Então é você relembrar o que você esqueceu, o que tá perdido na sua alma. É literalmente isso aí que você falou. Muito bom, gente. Nossa, maravilhoso, maravilhosas contribuições. A aula fica muito, muito boa, assim, fica muito dinâmica, tá? Tô gostando bastante. Bom, não sei se alguém tem mais alguma contribuição ou dúvida acerca dessa parte, dos diálogos. Acho que agora já tá fantástico. Essa parte. A gente já ouviu. Bom, beleza. Eu acho que pra finalizar a aula, porque não vai dar mais muito tempo, vou falar brevemente ali do tópico da ordem temporal dos diálogos, porque vários pesquisadores tentaram estabelecer uma ordem temporal para as obras do Platão, né? E nesse sentido da ordem temporal, as 9 tetralogias que a gente falou antes, né? Os 9 grupos de 4 diálogos cada não servem, porque a tetralogia é dividida por assunto. Né? Cada tetralogia é dividida por assunto, por tema, temática e coisas relacionadas a isso, e não ordem temporal da escrita dos diálogos. Então, resumidamente, tá? O que de melhor saiu dessa pesquisa? O que se entendeu, mais ou menos, com as pesquisas que foram feitas acerca da ordem temporal de Platão? Primeira coisa, os diálogos do primeiro período, tá? São 3 pontos. O primeiro é os diálogos do primeiro período.
são geralmente diálogos mais socráticos mesmo, naquele sentido dos temas que o Sócrates procurava debater em vida, e também o próprio método socrático mais em evidência, tá? Geralmente esses são essas do primeiro período, tá? Esses diálogos muitas vezes são aporéticos, tá? Aporético quer dizer, o significado etimológico de aporia em grego é quando a gente não consegue mais continuar, não consegue mais avançar. Então existem diálogos que tentam resolver um problema, mas não conseguem no final. O diálogo acaba sem tu ter a resposta final. O que é muito curioso de tu ler esse tipo de coisa num filósofo. Né? Tu pega ali o Teteto, que é um diálogo que busca encontrar o que é o conhecimento, e eles vão tentando encontrar, vão dialogando, vão eliminando uma hipótese, eliminam outra. Ao longo do diálogo, eliminam 3 hipóteses do que poderia ser o conhecimento, né? Eliminam elas porque elas caem todas em algumas contradições, e no final, eles entendem que, cara, não conseguimos encontrar. Tá? Faltou alguma coisa pra gente encontrar o que é o conhecimento. Então existem diálogos em Platão que são assim. Né? É o que a gente dá o nome de aporéticos. E não pense que esses diálogos eles são inúteis ou que eles não servem pra nada. Muito pelo contrário. Justamente o que o Sócrates fazia em vida era essa questão, né? Uma das questões era a purificação da alma das pessoas. Remover da opinião, remover do conjunto de crenças de uma pessoa, crenças que são opiniões falsas, né? Uma mentira que a pessoa acredita. Então, se o Sócrates conseguia fazer isso com uma pessoa, ele estaria já ajudando ela. Por mais que ela não tivesse atingido a verdade sobre o tema ainda, ela estaria com uma alma mais curada. Né? Então, tem diálogos de Platão que demonstram exatamente isso. Né? E essa é mais os diálogos do primeiro período. Tá? O segundo ponto são os diálogos da maturidade de Platão. Então, geralmente são diálogos mais construtivos, que tu vai ver de fato uma teoria platônica sendo construída e fundamentada de uma maneira mais natural e contínua, tá? E esses diálogos a gente atribui basicamente ao que o Platão realmente pensava sobre a realidade, né? Nesses diálogos da maturidade. Um exemplo de um diálogo dessa fase é possivelmente o diálogo mais famoso do Platão, que é o A República. E, finalmente, o ponto 3 é os diálogos da maturidade e velhice já de Platão. Então, são diálogos geralmente que o Platão enfrenta algum problema dialético mais intrincado, e também um deles em especial que existem interpretações sobre isso, né? Alguns acreditam que é assim, outros acreditam que não é, onde ele teria reelaborado parte da teoria dele, principalmente a parte política da teoria dele, né? A maior evidência do diálogo da maturidade e velhice seria o As Leis, que foi comentado pelo Tafa agora há pouco. Então, uma das hipóteses seria de que ele, de fato, reelaborou parte de sua teoria. Né? E existe a outra, da questão da ironia, como o Tafa mencionou agora há pouco. Pessoal, falta... Deixa eu ver aqui. Faltam 4 minutos para acabar o nosso tempo. Então eu acho que a gente vai parar por aqui. E daí na próxima aula a gente vai continuar com um panorama de alguns diálogos. Tá? A gente vai ver de maneira resumida, assim, um pouco dos diálogos, bem resumido mesmo, só para vocês terem ideia sobre o que Platão discutia, sobre o que ele falava nos diálogos dele, né? Bem por cima. E também o mito em Platão, que Platão revalorizou o mito, que caiu em desuso, e ele reaproveita o mito dentro da teoria dele, tem um propósito para isso, a gente vai tentar explicar o porquê. E também da importância do Platão, né, para finalizar esse ponto 2 da obra. E daí a gente já parte pro ponto 3 e toca a ficha se der tempo. Se alguém tiver alguma pergunta sobre a aula de hoje. Se não, a aula está finalizada. Nos diálogos de Platão tem algo voltado a discursos, como tem Aristóteles, por exemplo, né? Discurso lógico. Tem, claro. Ali tá a Isso fundamentação. O Platão ele vai realizar pesquisa sobre a própria retórica, sobre a poesia
de certa maneira, que Platão criticava, na verdade. Platão era um crítico. A gente vai tudo ver isso, tá, mais detalhadamente no futuro. Mas sim, grande parte da teoria dos discursos já tá em Platão. Perfeitamente. Platão, só que existem diferenças, tá? Existem diferenças. Em Platão, a dialética a própria dialética, o Luan, tem um peso e um valor diferente, tá? Mas Platão desenvolveu muito a teoria sobre os discursos, né? Principalmente sobre a dialética. Que para Platão a dialética é o método por excelência do filósofo. O filósofo, através da dialética, consegue. Tem pessoas que não vão entender isso, mas a gente vai logo ver nas próximas aulas. O filósofo consegue, através das causas das coisas, ir percorrendo a trilha das causas até que ele encontra a verdadeira causa inicial, atingindo o conhecimento que ele queria. Por exemplo, eu quero saber o que é o conhecimento. Eu tenho que percorrer, eu tenho que me esforçar através da dialética para que eu percorra as relações da realidade até que eu atinja aquele conhecimento. E o filósofo fazia exatamente isso. E isso, em parte, é o método da dialética, do discurso dialético. Então, pra ele é como tivesse um mapa de todas as raízes de uma árvore até o ponto de chegar no tronco, que seria o objetivo final. Exatamente. Exatamente. Aqui. Então, sim, a gente encontra muito sobre discursos no Platão. E também tem um diálogo específico, por exemplo, sobre o significado, né, o termo, o conceito, a palavra vinculada a um conceito, esse tipo de coisa. Então tem bastante coisa sobre esses temas, Lua, com certeza. Mais algum comentário ou pergunta, pessoal? Se não, eu agradeço muito a atenção, as contribuições, eu acho que funcionou muito bem. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenha sido útil para vocês. E muito obrigado pela atenção. Quem agradece somos nós, tio. Né? Pode bater palma aí. Pode mandar palminha aí, gente. Realmente, mais uma vez, né? Mais uma aula fantástica aqui no AI. Claro, todo o nosso agradecimento, toda a nossa gratidão ao Sheffield, que não só tem dirigido o Projeto Platão, que já eu falo por experiência própria, já é dirigir um projeto literário aqui no servidor já é uma responsabilidade, exige dedicação, tempo, né? Porque a gente tem que estar sempre atento como anda a leitura do pessoal, coadunando com as nossas leituras, né? Realmente é um trabalho, né? É um trabalho, exige bastante trabalho. Então, não só a gratidão por isso, mas também pela aula de hoje, que quem já ministrou uma aula aqui sabe como é realmente muito difícil e muito penoso, não penoso no mau sentido, mas penoso no sentido de preparar algo realmente interessante para um público que é tão seleto, né? Um público que é exigente, digamos assim. Então, mais uma vez, muito obrigado, Sheffield, pela tua disposição, pela tua dedicação, não só na direção do projeto, não só na aula, mas pelo servidor de modo geral. Muito obrigado realmente pela aula de hoje. Sem dúvida nenhuma, a gente vai ter muita coisa para pensar, né, durante a semana. E muito obrigado também a vocês, pessoal, que participaram hoje aqui conosco. Porque, mais uma vez, 24 pessoas é um número expressivo, um número que a gente não vinha tendo aqui. Então, realmente, eu fico muito feliz com isso. Tenho certeza que o Sheffield também fica muito feliz com isso, que todo mundo aqui fica muito feliz com isso. Principalmente os gerentes, a Cíntia também. Porque realmente o servidor é de vocês, é para vocês, tudo isso é para vocês. E ver que há uma resposta, há uma reciprocidade é maravilhoso. Então, muito obrigado pela participação de todos. Que Deus abençoe a semana de vocês. Que, né, ao longo de todos os próximos dias vocês pensem a respeito do que foi dito hoje. Domingo que vem nós temos mais uma aula do Sheffield aqui, dando continuidade à teoria platônica. Aí, assim,
algumas coisas precisam ser resolvidas ainda, mas muito provavelmente no próximo domingo, né, não no próximo é o do chefe, mas no outro, caso a gente avance bastante e consideravelmente, acho que a gente pode fazer aquela segunda aula do Leonardo Bert. Eu não falei com ele ainda, mas eu vou falar. Aquela continuação da aula dele da semana passada que foi excelente também. E no começo do mês, como de praxe, eu vou divulgar as aulas, o calendário de aulas do mês de agosto. Então tá certo, gente. Christum qui sapiente est, in amore hominum communicatio intercedar. Toda sabedoria está em Cristo, que comunica conosco através do amor. Quanta ois doxandel poiete. Toda glória seja dada a Deus. E amém. Obrigado, gente. Um beijo no coração de vocês.